Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes, gostaria de dar uma palavrinha com vocês. Espero que estejam todos se cuidando muito bem, né? Que estejam evitando aglomerações, usando máscara quando for necessário sair, higienizando as mãos. Também espero que estejam fazendo as atividades propostas, assistindo às videoaulas, tá? Isso é muito importante para que vocês possam dar continuidade aos estudos. Para quando voltarmos, né, assim vocês poderão acompanhar de uma maneira mais tranquila as aulas, o retorno, ok? Então é muito importante cumprir essas atividades. Eu trago algumas dicas para vocês para facilitar o estudo em história e em outras aulas também, né? Façam disso um hábito. É importante, ao assistir às aulas, que vocês tenham um caderno ao lado, para que vocês possam fazer anotações enquanto assistem às aulas. E se perderem a aula ao vivo, né? Perderem a aula na TV, assistam pelo YouTube, pelo Facebook, tá bom? Assim vocês podem assistir a aula e fazer anotações. Mas percebam, vocês vão anotar de acordo com o entendimento de vocês, com a palavra de vocês, não se preocupando em copiar exatamente com a maneira que eu falo, ok? Porque na hora de estudar, vocês vão ter muito mais facilidade com as anotações da forma que vocês melhor entenderem, certo? Como vocês vão saber se estão entendendo direito a matéria? Na hora de resolver os exercícios. Se vocês conseguirem e depois ao pegar os gabaritos estiver tudo ok, vocês estão aprendendo, estão dando continuidade aos estudos. Caso aparecer dúvidas, não conseguirem, né, vocês vão entrar em contato com os tutores e eles vão ajudar vocês, ok? Eles vão buscar as soluções. O importante é que vocês participem, ok? Que assim o retorno das aulas vai ser muito mais fácil. Tá joia? Esperamos que esse retorno seja em breve, né? Estamos com saudade da sala de aula, mas temos que ser prudentes nesse momento. Tá certo? Recado dado, vamos para a aula de hoje. Na última aula, nós compreendemos como as ideias iluministas se espalharam, tá? E estão presentes hoje no nosso dia a dia. Na aula de hoje, iremos ver as ideias iluministas além da Europa e como elas influenciaram a independência dos Estados Unidos. Vamos lá? Para acompanhar a aula de hoje, abram a apostila 2 na página 111. Bom, pessoal, os ideais iluministas surgiram na Europa, mas não permaneceram apenas em seu local de origem. Por meio da enciclopédia que nós já vimos, né, de livros e panfletos, e também das idas e vindas entre o continente europeu e as colônias, foram espalhadas, difundidas as ideias por todo o continente até chegar à América, né? Essas ideias não assumiram as mesmas características em todos os lugares, né? Esses ideais foram adaptados à realidade específica de cada local e aos interesses de cada grupo. Nessas adaptações, nem sempre houve coerência, né, entre o discurso e a prática. Acompanhem comigo aí na página 111. As burguesias europeias, pessoal, desejavam ampliar seus negócios. Assim, a burguesia europeia pregava a liberdade econômica, política e social na Europa. Por outro lado, como representantes dos interesses econômicos das metrópoles, essas burguesias temiam que os ideais iluministas chegassem às colônias da América e influenciassem as populações também a buscarem pela liberdade, né? Então eles queriam liberdade para eles, uma liberdade econômica, mas não queriam que as colônias deles tivessem essa liberdade, né? Lembra que eu falei para vocês que cada grupo vai se apropriar das ideias do iluminismo de acordo com os seus interesses, né? Nessa imagem, por exemplo, na primeira imagem aqui, temos a Guerra de Independência dos Estados Unidos.
De um lado, temos a Inglaterra, que defendia a liberdade comercial contra colonos norte-americanos, que defendiam menos impostos, menos taxações e maior liberdade comercial em relação à metrópole. As elites coloniais norte-americanas, por sua vez, desejavam a liberdade econômica e política em relação às suas metrópoles. Desejavam comerciar livremente os bens que produziam e comprar livremente os manufaturados que consumiam. Né? Então temos conflitos de ideias aqui. Né? Ambos estão usando o iluminismo, mas cada um para os seus interesses. Esses, na colônia, desejavam ter autonomia política, ou seja, governar a si próprios e determinar os impostos a serem pagos. Ok? No entanto, esses ideais visavam apenas a elite e não se estendiam aos escravizados, certo? Na imagem ao lado temos os escravizados após uma colheita de algodão. Então, esses mesmos colonos, que queriam uma liberdade em relação à metrópole, ok? Não queriam dar a liberdade para a população escravizada. Né? Então, entendam que eles queriam liberdades políticas, econômicas, mas até a página 2, certo? Porque a partir do momento que isso também afetava eles brecavam. Né? Então, temos que entender que o iluminismo foi bastante utilizado por vários grupos sociais, mas cada um com os seus interesses. Ok? Bom, o iluminismo inspira a independência dos Estados Unidos. Pessoal, quando os ingleses chegaram à América no século XVI, eles estabeleceram nos primeiros tempos um modelo de colonização menos controlador em relação aos que foram montados pela Espanha e por Portugal em suas colônias. Né? Como não considerava aquela região atraente do ponto de vista econômico, o governo inglês permitiu que companhias de comércio, grupos e até indivíduos que tivessem interesse explorassem essas novas terras. Pessoal, por que eles não tinham tanto interesse? A gente está falando aqui de uma faixa que tem um clima muito parecido com o europeu. Então, ali não iriam produzir algo que fosse muito diferente, que seria muito atrativo. E eles não encontraram ouro a princípio. Então, tiveram menos, digamos que, interesse a princípio. Os ingleses deixaram mais soltos os colonos, certo? Algumas companhias que eram formadas usavam mão de obra de pessoas que foram para a América na condição como se fossem servos contratados. Esses servos trabalhariam durante 7 anos para pagar a passagem e as demais despesas. Depois seriam trabalhadores livres. Ok? Durante o processo de ocupação do território, que ficou conhecido como América do Norte, muitos calvinistas, que eram os chamados de puritanos na Inglaterra, partiram para então Nova Inglaterra, para recomeçar suas vidas. Por que isso aconteceu, pessoal? Aconteceu por causa das guerras religiosas na Inglaterra entre católicos e protestantes. Ok? A Inglaterra concedia liberdade e autonomia política às colônias que se formavam na América do Norte. Percebam no mapinha aqui ao lado que vão ser então o início dos Estados Unidos, que hoje é o quarto maior país em extensão territorial no mundo, começou apenas com essas 13 colônias próximas ao litoral, certo? Então essas foram as 13 primeiras colônias que vai dar origem aos Estados Unidos. Começou aí. No norte dessas 13 colônias, que é aqui em amarelo no mapinha, nós temos uma região de clima temperado, como o clima da Europa, certo? Então é o mesmo clima de boa parte do território europeu.
As terras foram ocupadas especialmente por puritanos, que fugiam das perseguições religiosas na Europa. Esse pessoal, então, das colônias do norte. Eles se organizavam em pequenas propriedades agrícolas, tá? E em vilarejo próximos a essas propriedades agrícolas, empregando mão de obra livre e assalariada, ok? No norte, então, vamos ter uma mão de obra livre e assalariada, certo? Os gêneros agrícolas, ou seja, o que eles produziam nessa região, não interessava muito a coroa inglesa, já que eram semelhantes aos que os europeus produziam. Nas colônias do sul, que está aqui, né, em vermelho, era um clima subtropical. Ali, os ingleses montaram um sistema de exploração colonial com base em grandes propriedades agrícolas, né? Essas propriedades voltadas para a exportação de produtos agrícolas, em especial o tabaco e o algodão. Tá? Esse sistema de exploração econômica era denominado plantation, o mesmo que foi utilizado aqui pelos portugueses, né, no território brasileiro. Eles estavam, então, os que estavam nesse território estavam submetidos a um pacto colonial, que então deviam fidelidade à coroa inglesa e utilizavam como mão de obra, né, os africanos escravizados, ok? Então a mão de obra no norte e no sul eram diferentes, ok? Abram na página 113, pessoal. O desinteresse da metrópole em relação aos produtos das colônias do norte ampliou então as possibilidades de comércio regional, certo? Embora as relações comerciais com outros lugares fossem proibidas pela coroa inglesa, os colonizadores trocavam nas Antilhas Francesas produtos alimentícios por melaço, que era transformado em rum e trocado na África por mão de obra escravizada. Né? Os escravizados eram revendidos nas Antilhas Francesas e nas colônias do sul, compondo um chamado comércio triangular, como vocês podem ver no mapinha ao lado. Né? Então, as colônias do norte mandavam pescados e cereais para as Antilhas Francesas, que trocavam então por, né, eles acabavam adquirindo melaço, no qual eles produziam um rum, certo? O rum era mandado para a África, que era trocado por escravos, que eram africanos escravizados, que eram vendidos aqui para as Antilhas Francesas. Então percebam que é um comércio triangular, ok? Que é formado aqui nessa região, certo? Esse comércio favoreceu o desenvolvimento econômico da região norte, certo? Sem o controle excessivo da metrópole, também foi possível aos colonos do norte uma maior participação política nas decisões relativas àqueles territórios, da colônia. Tá? Isso favoreceu o desenvolvimento da autonomia das suas elites, uma maior liberdade. A partir do século XVIII, no entanto, a Inglaterra tentou aumentar o controle sobre seus territórios na América e passou a exigir das 13 colônias um comportamento de maior submissão aos interesses ingleses. Só que eles estavam já acostumados com uma liberdade. Né? Para isso, os ingleses criaram estratégias de controle do comércio na colônia por meio de leis e impostos. Mas, como eles já estavam acostumados com uma maior liberdade, isso não vai cair muito bem ali. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje vocês entenderam que o iluminismo não ficou restrito à Europa. As ideias se espalharam e chegaram inclusive na América. Vocês aprenderam sobre como os ideais iluministas foram determinantes no processo de independência dos Estados Unidos. Nós estamos vendo agora os maiores detalhes sobre isso. Entendemos então que houve uma mudança de comportamento em relação às cobranças feitas pela metrópole às colônias, as 13 colônias da América do Norte. Ok? A gente vai ver um pouquinho então como vai ser esse processo de independência
na nossa próxima aula. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Reforçando, façam as atividades, ok? Nos vemos na semana que vem. Um abraço.